Opa, aqui é o Danilo Mazzucchin. Hoje nós vamos falar sobre as conversões otimizadas do Google Ads, o porquê que você deve configurar as conversões otimizadas, seja na sua conta, nas contas que você comercializa para os seus clientes. E eu vou lhe falar um ponto já, viu? O Google ele diz que nas campanhas de pesquisa, ao ter as conversões otimizadas ativas, pode aumentar em até 5% o teu resultado, e nas campanhas de conversão em vídeo pode aumentar de 15% a 17% o seu resultado a nível de conversões, de quantidade de conversões e de qualidade dessas conversões. Então, claro que é importante utilizar as conversões otimizadas, mas como é um recurso novo, surgem muitas dúvidas. O que são as conversões otimizadas? Por que eu devo utilizar? E, claro, principalmente, como que eu faço isso? Como que eu ativo essas conversões otimizadas dentro do Google Ads? Eu vou responder tudo isso daí para você daqui a pouquinho. Antes eu só quero falar sobre a Mazzucchin Plus. A Mazzucchin Plus é a nossa plataforma de treinamento. Sempre lembrando que a Mazzucchin Plus não somente contempla curso de Google Ads básico, avançado, para loja virtual, assim como também Facebook e Instagram, que são ministrados geralmente pelos nossos próprios colaboradores da Mazzucchin, gestores de tráfego da Mazzucchin, time comercial da Mazzucchin também, que cria curso voltado à parte comercial para te ajudar a vender mais, te ajudar a fazer com que não apenas você gere o lead, né, mas que você consiga converter também esse lead em contrato. Nós disponibilizamos não somente esses conteúdos, mas os nossos produtos. Por exemplo, nós disponibilizamos a nossa landing page, que é chamada de King Pages, uma landing page inteligente que tem integração com o Google, permite fazer com que você ou seus clientes ele possa ter uma taxa de conversão maior a partir do momento que você consegue pegar esses leads que chegam para você e estão dentro dessa landing page, que é a King Pages, e falar para o Google, olha, esses daqui converteram, de fato viraram clientes, esses aqui não viraram clientes. Então você vai passando inteligência para o Google. Esse é um dos recursos que existe na plataforma. Nós temos a WebKing, que é um site completo, muito legal, muito validado, muito mais do que legal, para você poder trabalhar com ranqueamento orgânico. Nós temos a Lojas King, que é a loja virtual, que ajuda bastante a você a conseguir vender. Então tudo isso daí você tem esses recursos de estudo, assim como os produtos sendo assinante da Mazzucchin Plus. Nós buscamos tanto criar os cursos, quanto também disponibilizar os produtos para que você pudesse aprender e automaticamente, praticamente de maneira simultânea, já colocar a mão na massa, já colocar em prática, tá? Então aqui eu deixei aberto um pouquinho da página inicial da Mazzucchin Plus, deixei aberto aqui também um vídeo, olha como é que funciona. Então aqui tem um vídeo, por exemplo, nesse conteúdo aqui é de um curso básico de Google Ads, onde eu estou ensinando a criar uma campanha de maior desempenho. Tá? Então eu espero que posteriormente você acesse mazzucchinplus.com.br, tem um card aparecendo para você no link também, na descrição desse vídeo também tem um link da Mazzucchin Plus, e eu espero que você se torne um membro da Mazzucchin Plus para que nós possamos performar cada vez melhor as nossas contas no Google Ads, assim como Facebook, Instagram, dentre outros players. Te aguardo lá. Vamos para o nosso conteúdo, vamos lá. Fechei aqui, eu deixei aberto, fechei as guias da Mazzucchin Plus, deixei aberto. Eu deixei aberto duas guias. Essa daqui, que é uma conta assistente da Mazzucchin, e essa outra aqui, está numa outra guia, ó, que é uma conta que eu utilizo, na verdade, no curso de Google Ads da Mazzucchin Plus. Eu quero mostrar, eu deixei abertas as duas aqui para mostrar a diferença. Aqui, eu estou utilizando, deixei configurado o Google Tag Manager nas conversões. Nessa daqui da Mazzucchin Plus. Já nessa outra aqui, eu deixei configurada a tag global do site. Só para você poder visualizar a diferença para poder ativar as conversões otimizadas. Antes só de colocar a mão na massa, o que eu quero passar para você inicialmente? O que são as conversões otimizadas? Nós já temos as conversões tradicionais do Google, as tags de conversão. O que existe agora é um complemento para essas tags de conversão, é um complemento, onde esse complemento faz com que as tags anteriores elas recebam mais informações e com isso você tenha mais precisão dessas conversões que estão chegando para você. Assim como, além de você ter mais precisão, ele computar de uma maneira mais correta, mais inteligente, de maneira mais assertiva, automaticamente, como se tem mais informações, o seu algoritmo que utiliza inteligência, você que utiliza o maximizar conversões, CPC otimizado, ROAS desejado, ou seja, utiliza Smart, utiliza inteligência dentro do Google Ads, você vai observar que você começará a ter um resultado melhor a nível de taxa de conversão. Por que isso acontece? A partir do momento que o Google ele consegue computar de maneira mais inteligente as conversões, de fato mais conversões e com mais informações, o Google passa melhor a entender, opa,
Então, esse termo, ele gera uma conversão para esse público aqui específico, para essa classe, por exemplo, essa faixa etária, para esse indicativo de poder aquisitivo, para esse sexo, para esses locais geográficos. Ele tem mais informações, inclusive você seta o que ele tem que pegar dentro do teu site. Lembrando que para você poder trabalhar com as conversões otimizadas, em algum momento do processo de conversão no teu site, você precisa de ter, por exemplo, um formulário, onde nesse formulário tem lá um campo de e-mail, porque é exatamente esse e-mail que o Google ele vai utilizar para poder otimizar suas conversões. Ele vai saber, por exemplo, que aquele usuário que acessou hoje um pouco mais cedo o teu site, e talvez ele estivesse navegando até mesmo ali com o Gmail, né, com o Google Logado, e aquele usuário depois voltou, depois de 2, 3, 4 horas e realizou uma ação de valor, como por exemplo uma compra, ele sabe que é aquele usuário que foi anteriormente no teu site, agora ele voltou e de fato ele comprou. E ele sabe que aquele usuário é aquele usuário devido ao e-mail que ele anteriormente capturou e obviamente os dados eles são tratados, né? Não é simplesmente pega o e-mail lá e fica armazenado no banco de dados do Google, eles vão tratar, salvo engano, eles estão usando o SH256, enfim, uma criptografia, salvo engano é essa. Enfim, a partir desse momento, então, que captura esse dado, ele consegue fazer associações, e a partir dessas associações, trazendo mais informações para o algoritmo ele fica mais inteligente, e ficando mais inteligente, quem tem a ganhar somos nós, como gestores de tráfego, e claro, o consumidor final, nosso cliente, na verdade, e também o consumidor final, porque vai ser impactado pelas pessoas corretas, o ecossistema como um todo que participa, né, quem participa do ecossistema tende a se beneficiar. O gestor de tráfego, porque vai trazer mais resultado, o cliente, porque terá mais resultado, e o próprio consumidor final, que está comprando aquele serviço ou aquele produto também, porque ele vai ser impactado de uma maneira mais inteligente, de uma maneira correta. Aquilo que não é para ele, de fato, como o algoritmo ficou mais inteligente, se não é para ele aquela solução, ele nem vai visualizar mais. Tá? Então, é muito importante que nós ativemos as conversões otimizadas. Tende a aumentar a nossa taxa de conversão. Beleza, Danilo, entendi que é importante. E agora, cara, como é que eu faço isso na prática? Vamos lá, então. Dentro aqui da nossa conta assistente, agência Mazuquim Assistente, aqui nós utilizamos a tag global do site. Tá? A maioria dos testes que são feitos nessa conta é para o próprio site da Mazuquim, que é o site principal. Até então, esse cara aqui, esse site principal aqui. Esse daqui está configurado com a tag global do site. O que eu vou fazer? Venho aqui no Google Ads, clico aqui em ferramentas e configurações, conversões. Então, só para não ficar muito rápido, o que eu fiz? Cliquei em ferramentas e configurações, conversões. É o que você já sabe, né? Você provavelmente já tem conversões configuradas aqui. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui uma tag de conversão qualquer. Vou pegar, por exemplo, essa daqui, ó, simulador novo marketing digital. Vou clicar nela. Possivelmente já esteja configurado, deixa eu verificar se já está configurado conversões otimizadas nela. Ó, conversões otimizadas está aqui embaixo, tá vendo? Ó? Então ela abriu, está aqui conversões otimizadas aqui embaixo. Eu clico nele já está configurado, né? Ó, ativar conversões otimizadas. Para você vai estar aparecendo assim, ó. Vai estar aparecendo desmarcado, porque não está ativo para você. O que você vai fazer? Você vai clicar para poder ativar, e aí ele vai perguntar aqui, ó. Ele vai mostrar para você. Para começar, escolha como você quer configurar as conversões otimizadas. Tag global do site ou gerenciador de tags do Google, ou a API, né? Se você utiliza a API, seria colocar a API. Nesse caso, e na maioria dos gestores de tráfego, dos clientes de Google, anunciantes, na verdade, de Google Ads, utilizam tag global ou gerenciador de tags, né? Então, nós vamos selecionar, no nosso caso aqui específico, nesse site, está sendo utilizado a tag global do site, nós vamos clicar aqui, ó, tag global do site ou gerenciador de tags. E aí eu tenho aqui próxima, clico em próxima, e eu vou colocar quem aqui? O endereço do site. Ó. Para começar, verifica a tag do Google no seu site. Pego aqui o endereço, copio e colo. E eu tenho a opção aqui, o botão de verificar URL. Eu vou clicar nesse botão verificar URL e ele começa o processo de verificação. Ele vai identificar se eu tenho uma tag global do site ou se é o Google Tag Manager, o gerenciador de tags que está disponível. Aqui tem um ponto que diferencia o gerenciador de tags com a tag global. Olha lá, ele identificou que é a tag global do site, tá? E aí ele permite que seja configurado automaticamente tudo. Não precisa de fazer mais nada depois disso, ó. Aqui, ó, configuração automática. Configuração manual nem consigo selecionar. Eu conseguiria colocar aqui o seletor de JavaScript ou CSS, mas eu vou deixar automático, só se depois
de algum tempo, depois de 5 dias, o Google pede até 5 dias depois que você faz essa configuração, para poder verificar se de fato ele está computando corretamente. Depois de 5 dias, então, você volta aqui e verifica se está tudo ok ou não. Tem um visualizador de diagnóstico, que você pode visualizar se está certo ou se não está certo. Se não estivesse certo, talvez você poderia, ele vai indicar o que está errado, né? E se fosse, por exemplo, devido ao seletor CSS, você poderia colocar o seletor aqui CSS, que é simples também. Tá vendo aqui, ó, insira seletores JavaScript ou CSS? Você clicaria nele, aí, por exemplo, é e-mail, né? Que você vai utilizar. Ó. Selecione as informações do cliente que você quer enviar com as conversões otimizadas. O Google está utilizando, por enquanto, apenas e-mail. Então, você clicaria no e-mail, aí ele pergunta se você vai enviar um JavaScript ou um seletor de CSS. Nesse caso, nós poderíamos enviar um seletor de CSS. E como que eu sei, Danilo, qual é o seletor de CSS de e-mail, por exemplo? Aqui eu tenho o site da Mazuquim, não tem? Imaginar que a página contato aqui que eu vou utilizar, no formulário de contato, o que eu vou fazer? Aqui eu tenho o campo de e-mail, não tenho o campo de e-mail? Imaginar que eu queira, essa conversão é devido a esse formulário de contato, então quem preenche esse formulário de contato, essa tag de conversão aqui, ela vai computar como uma conversão, segundo 2 conversões, 3 conversões e assim por diante. Nesse caso aqui, então, o que eu vou fazer? Quem preencher esse formulário e colocar aqui o e-mail, eu quero fazer com que ele ajude, no caso a tag de conversão do Google Ads, a ficar mais inteligente. O seletor CSS é simples de você detectar. Você clica com o botão direito no campo que você deseja, nesse caso aqui é o e-mail, botão direito, inspecionar. Depois disso, aí já vai estar selecionado aqui, está destacado, tá vendo aqui azulzinho, ó, input type, e-mail, name, placeholder, e-mail, require. Bom, o que eu vou fazer? Botão direito nele, eu tenho copiar, e aí eu tenho várias opções. Dentre essas opções, eu tenho copiar seletor. Clico em copiar seletor com o botão esquerdo, volto para o Google Ads, aqui é onde eu tenho o e-mail, eu colo, tá? Então, esse aqui eu copiei o seletor dele. No nosso caso, volto a dizer, no nosso caso, não precisa de fazer nada disso. Por que não precisa de fazer isso? Porque já está aqui, é só deixar em configuração automática. Só teríamos que fazer algo, copiar o seletor, colocar para cá, caso desse problema na nossa tag de conversão otimizada. Tá? Se depois de 5 dias nós voltarmos, aqui, tem o ver o diagnóstico, tá vendo? Foram detectados problemas na configuração das tags otimizadas, das conversões otimizadas, que nem que está mostrando que houve problema, mas aqui foi feito há pouco tempo, então, enfim, tem que esperar um pouco mais. Mas aqui eu poderia clicar em ver o diagnóstico e ele já mostra, ó, mudar para o código em page ou API gera melhor resultados. Então ele está mostrando aqui um status. Aqui nesse caso eu ainda esperaria um pouco mais para verificar se de fato vai computar ou não vai computar, porque foi feito, se eu não me engano, ontem foi colocado aqui essa tag, foi ativa a tag de conversão otimizada, tá? Então aguardaria um pouco mais para verificar se vai computar ou não vai computar, mas sempre aqui nesse diagnóstico de conversão ele vai mostrar os possíveis problemas, os alertas que de fato só é um alerta, mas não está gerando um problema para computar, você só pode melhorar e de fato os problemas, né? Nesse caso aqui mostrou um problema, tem um problema detectado, pedindo para poder solucionar esse problema. Então sempre você vai poder visualizar o diagnóstico para você poder corrigir. No nosso caso, vou voltar aqui para detalhes, beleza? Para nossa tag de conversão. Tá como tag global, deixei configurado automaticamente e aí você tem que ir monitorando, tá? Como por exemplo aqui. Depois de algum tempo tem que verificar se vai sumir esse erro, se ele vai estar computando direito ou não. E aí o Google ele tem uma documentação bem extensa para os possíveis problemas que possam existir nas conversões otimizadas. Como é um recurso novo, então pode surgir vários problemas ainda, tá? E aí ele tem lá uma lista bem grande, caso você queira, depois eu deixo o link aqui na descrição, aqui como comentário do vídeo, você comenta, Danilo, me envia a lista de erros porque apareceu tal erro aqui para mim. E já passou de 5 dias e o erro continua, etc, etc. E não está computando conversão, beleza. Então eu não está, na verdade, computando de maneira otimizada. Então eu disponibilizo aqui para você nos comentários, tá bom? Bom, essa é a forma, é muito simples de ativar, é bem fácil mesmo. Agora tem um outro ponto. Quando eu quero ativar as conversões otimizadas quando eu quero utilizar as conversões otimizadas, deixar ela ativa, e eu utilizo o gerenciador de tags do Google. E aí, como é que faz? É da mesma forma? É diferente? Bom, vamos lá. Vamos dividir aqui o conteúdo. Aprendemos a deixar ativo as conversões otimizadas para quem utiliza a tag global do site. Fizemos isso. Quais são os contrapontos disso? O contraponto é o quê? Sempre você vai ter que vir aqui, sempre não.
Eu indico que você venha pelo menos a cada 14 dias, nem que seja uma vez por mês pelo menos, verificar se está tudo certo com as suas conversões otimizadas. Se não está aparecendo nenhum tipo de erro, tá? O que você deve fazer? Ir em diagnóstico. Então aqui, quando você vem aqui, já aparece. Nesse caso aqui, ó, já está mostrando que foi detectado problema de conversão, tá? E aí você vai no diagnóstico, verifica e busca soluções, para deixar sempre certinho a sua tag de conversão otimizada, tá? O seu complemento de conversão otimizada, para que, obviamente, você possa ajudar a tag, para que ele possa ajudar a tag de conversão a fazer com que você tenha uma maior taxa de conversão, atingir o público correto, tudo aquilo que a gente falou anteriormente, tá? Então nós aprendemos isso por enquanto. E agora, o que mais eu tenho para poder falar para você? Isso foi com a tag global, mas e com o Google Tag Manager? E com o gerenciador de tags? Como que funciona? Eu deixei aberto aqui essa outra conta, que aqui nós utilizamos um site, deixa eu pegar aqui o link do site, que é este cara aqui, ó, é o mazuquim.br/marketplus. Já é esse site aqui que utiliza, o Google Tag Manager, o gerenciador de tags, para poder fazer as configurações. Então eu vou abrir aqui o gerenciador de tags, o Google Tag Manager, vou deixá-lo aberto aqui, Google Tag Manager. Vou verificar aqui da Mazuquim, né, aqui Mazuquim Plus, beleza. Esse Tag Manager eu usei em aula também da Mazuquim Plus, vou fechar agora aqui, não vou deixar aberto aqui esse site, que a gente vai precisar dele da mesma forma. Então, tem aqui o Google Tag Manager aberto, você deverá abrir o seu Google Tag Manager, tá? Deixa o teu site, que é a página de conversão que você vai utilizar também aberta. O que nós vamos fazer aqui? Olha, vou fazer o mesmo processo. Vou lá em ferramentas e configurações, conversões. Aí vai aparecer aqui todas as conversões que nós temos. Por exemplo, para esse formulário de contato do site, aqui, ó, por exemplo, esse formulário de contato aqui, nós estamos usando essa tag, que é formulário de contato. Tá? Então, para quem preenche esse formulário, eu utilizo aqui essa tag. Eu vou clicar nessa tag. Beleza. O que eu vou fazer aqui? Venho aqui para baixo, aí ele pergunta, ó, ele mostra, na verdade, conversões otimizadas. Clico nela. Aqui está desativada, tá? Não deixei ativa, está desativada. O que você tem que fazer aqui? Você vai clicar em ativar as conversões otimizadas, da mesma forma como nós fizemos anteriormente. Como nunca foi ativo as conversões otimizadas, nesse caso aqui dessa conta, está falando, ao ativar as conversões otimizadas, você confirma que obedecerá nossas políticas, etc, etc, etc. Então nós vamos clicar aqui em concordo, porque senão nós não poderemos utilizar. Beleza? E aí é o mesmo processo. Clico em tag global do site ou gerenciador de tags do Google, mesma coisa que nós fizemos anteriormente. Próxima, vou colocar o URL do site. Pego aqui o URL do site, coloco o URL do site, verificar o URL. Agora que está a diferença. Depois que ele processar, ele vai mostrar para você, ó, agora olha a diferença. Como você usou o gerenciador de tags do Google para configurar as tags do seu site, agora precisa usá-lo para configurar as conversões otimizadas, tá? E tem até aqui já uma guia, ó, um link. Veja instruções. Você pode também visualizar as instruções que o Google está disponibilizando para você. Bom, então assim, a diferença é, lá na tag global do site, automaticamente o Google vai identificar, ele vai tentar pelo menos identificar o seu seletor, enfim, de alguma forma ele vai buscar identificar o seu campo ali de e-mail, para fazer com que as conversões otimizadas elas funcionem corretamente. Isso lá na tag global do site. Agora aqui, no caso, para nós que utilizamos o gerenciador de tags do Google, o Google Tag Manager, nós teremos que configurar. Não é uma configuração difícil, mas nós precisaremos de configurar. O que nós faremos agora? Nós iremos até o Google Tag Manager, então eu venho aqui no Google Tag Manager, nós vamos clicar na nossa tag que nós configuramos de conversão. Se você não configurou tag de conversão ainda, mas quer utilizar o Tag Manager, tem que configurar primeiro, tá? Então eu clico aqui em tags. Nesse caso aqui, a tag que nós utilizamos para poder utilizar o formulário de conversão é essa daqui, ó. Conversão Google Ads formulário. É esse cara aqui, conversão Google Ads formulário. Eu vou clicar nele. E o primeiro ponto que você tem que identificar é o código de conversão e o rótulo da conversão, se eles estão corretos. Clico nele, volto aqui para o Google Ads, o que eu vou fazer? Eu vou subir aqui um pouquinho, eu tenho aqui configuração da tag. Eu tenho que verificar se é esse mesmo, porque senão vai ficar de maneira incorreta. Configuração da tag, usar o gerenciador de tags do Google. Aqui eu só vou confirmar se o código da conversão e o rótulo da conversão de fato é dessa conversão. Clico nele, deixa eu verificar se eu estou configurando certo aqui, ó.
Então aqui é 10, início 10, final 52, 10, final 52, e aqui o rótulo P, N, B, L, O, né, o final. E exatamente isso, ó, P, N, B, L, final O, enfim, tá certo. Então é o mesmo ID, rótulo, ID, rótulo. Então perfeito. Exatamente essa conversão aqui, que foi configurada no Tag Manager, é esse carinha aqui que eu estou configurando agora, a conversão otimizada nele. Então, é sempre importante verificar isso, porque se você fizer de maneira incorreta, estiver colocando, por exemplo, para o outro ID de conversão, com uma outra conversão, né? A partir desse momento, então, não vai funcionar suas conversões otimizadas que você configurou lá dentro do Tag Manager. Feito essa análise, beleza, posso até minimizar aqui, volto aqui para a minha telinha, onde que tem as conversões otimizadas. O que eu vou fazer? Venho para o Google Tag Manager, eu vou descer aqui, você vai observar que dentre as opções, nós temos incluir dados fornecidos pelo usuário do seu site. Se não estiver aparecendo essa opção para você, você vai ter que aceitar o contrato do Google de uso, a fim de que você possa utilizar essas informações, tá? Então, se não aparecer para você, eu posso... Coloca nos comentários e eu busco lhe ajudar aqui para o vídeo não ficar muito extenso, tá bom? Então, eu vou clicar aqui em incluir dados fornecidos pelo usuário, e aí aparece aqui a opção, né, a primeira opção, eu vou clicar que é um campo de select, eu vou clicar no mesmo, e eu tenho aqui, de fato, a possibilidade de criar uma nova variável, e aqui é onde que nós vamos clicar, em nova variável. Então, eu clico em nova variável. O que nós vamos fazer? Aqui eu tenho dados fornecidos pelo usuário. De fato, é este que nós precisaremos de utilizar. Tá? Vou clicar aqui, ó, você observar que o utilitário que aparece único, dados fornecidos pelo usuário, clico nele. E agora eu tenho aqui o campo de e-mail. O campo de e-mail é o qual nós vamos usar, porque é o campo de e-mail que o Google vai usar, o e-mail do consumidor, do usuário, que o Google vai usar para fazer todo o processo de otimização da conversão. Então é sempre no campo de e-mail que nós vamos trabalhar. Clico no campo de e-mail. E aí eu tenho aqui, ó, nova variável. Vou clicar em nova variável. Eu vou dar um nome para essa variável aqui. Vou colocar um nome para essa variável como e-mail. Tá? Vou colocar aqui e-mail. Configuração da variável. Clico nela. O que eu vou precisar aqui? Nós vamos ter que enviar para o Google Tag Manager aqui o seletor do campo de e-mail, que está no nosso site. Então, eu preciso de enviar para o Google Tag Manager o seletor aqui desse input de e-mail. Como que eu vou fazer isso? Eu vou, então, utilizar o que a gente chama de elemento DOM, tá? Que é a composição dessa página. Essa página representa aqui dentro do HTML uma hierarquia que a gente chama de elementos DOM. E esses elementos DOM é que, praticamente aqui, né, que vai compor toda essa página, tá? Não vou entrar muito em detalhe técnico, porque já entraria numa relação de modelagem, de programação, e não faz muito sentido para esse conteúdo. Bom, vou clicar em elemento DOM, e o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho um método de seleção. Eu poderia fazer através de código, tá? Mas no nosso caso nós queremos através de CSS. Então vamos clicar em seletor de CSS. Clica em seletor de CSS, aí ele pergunta o seletor de elementos. Ou seja, ele pergunta qual que é o seletor daquele campo de e-mail que está no nosso site. Aquele mesmo processo que eu mostrei para você, que nós fizemos lá na tag global do site, se desse algum problema, para poder utilizar o seletor. Então, vou fazer da mesma forma. Clico aqui no e-mail, botão direito, botão direito nele, e eu tenho aqui a opção de inspecionar, tá? Beleza, então, abriu aqui a mesma opção, o mesmo item, né? A mesma faixa de código que abriu quando nós conversamos lá sobre a tag global do site. O que eu vou fazer agora nela aqui? Eu vou clicar com o botão direito, tá? E eu tenho aqui para copiar, então copy, tá? E eu tenho aqui copy selector, então copiar o seletor. Clico em copiar o seletor, clico nele, volto lá para o Google Tag Manager e no seletor de elementos eu colo este seletor, tá? Então colei o seletor aqui. Salvar, salvo. Posteriormente a isso, salvo. Aqui vou dar um nome para a variável, para ela não ficar sem nome. Eu vou chamar aqui de dados do usuário. Poderia ser outro nome, Danilo? Poderia. Aqui nem aqui o e-mail também, poderia ser outro nome, mas é importante colocar nomes de variáveis que elas representem aquilo que nós estamos fazendo. Tá? Dados do usuário, salvar. Salvar novamente, verificar se tudo certinho, ó, rótulo da conversão, tal, beleza. Incluir dados fornecidos pelo usuário do seu site, dados do usuário, viu que ele apareceu aqui, ó, dados do usuário, na listagem, beleza. Feito isso, salvar.
pronto. O que nós temos que fazer agora aqui no Tag Manager? Apenas enviar, tá? Então, enviar, e aí nós vamos publicar. E aí, a tendência é que funcione, a tendência é que, ao longo do tempo, aqui dentro do Google Ads, vou salvar agora aqui, tá? Vou deixar salvo. Ao longo do tempo, tá? Ao longo dos dias, você vai observar que vai começar a computar aqui as conversões otimizadas, e se tiver algum erro, o Google ele vai mostrar para você. O que eu tenho que fazer agora, Danilo? Só aguardar. O Google ele pede até 5 dias para poder mostrar se tem algum tipo de problema através do visualizador de diagnósticos das conversões otimizadas, tá? Então, eu espero que esse conteúdo ele tenha sido fácil de ser compreendido, apesar de ter, vai para cá, vai para lá, tem tag global, tem gerenciador de tag, tem que abrir o Google Tag Manager, etc, etc. Mas espero que tenha sido didático, aqui é a explicação, que você tenha compreendido, e sempre falando para você, muito importantíssimo, sempre nós precisamos, como gestores de tráfego, buscar aumentar a performance das nossas contas e das contas dos nossos clientes. Então, mesmo que você fale, puxa, 5% só numa campanha de pesquisa, meu cliente só usa campanha de pesquisa, 5% não vale a pena. Claro que vale a pena. Mesmo que seu cliente ele seja pequenininho, invista pouco, tá? Então, você tem sempre 2 prismas ali para você poder analisar. Aquele cliente que investe muito, 5% representa muito. Aquele cliente que investe pouco, 5%, ele também representa muito para ele. Por quê? Porque se ele investe pouco, quanto mais assertivo ele for, você conseguir fazer com que ele seja, melhor é para ele, melhor o investimento dele, né? O retorno sobre o investimento que ele faz. Então, coloque em prática isso. Toda e qualquer dúvida, coloque ali nos comentários e eu vou lhe ajudando a fazer com que essas conversões otimizadas elas fiquem de pé, elas fiquem certinhas, elas fiquem ativas. E eu espero você também lá dentro da Mazuquim Plus, para que nós possamos crescer juntos, para que nós possamos aprender muito um com o outro. Tem a Comunidade Plus, onde você pode tirar toda e qualquer dúvida comigo, se for um curso de Google Ads, ou com o especialista em si que está ministrando aquela aula. Você também tem o suporte 24 horas dos nossos produtos, dos sites que nós disponibilizamos, das outras plataformas também, para auxiliar você a gerar mais leads, a gerar mais vendas, tá? Então, eu espero você dentro dos próximos conteúdos. Um grande abraço, até a próxima!